Olá, vamos a mais uma pergunta no nosso painel Orbo. Pergunta que nos foi endereçada por Tiago, e ele fez essa pergunta após escutar a palestra nos primeiros passos da revelação cósmica de 2024. A pergunta dele é: você poderia esclarecer o que significa exatamente se astralizar, que você menciona nessa palestra? Isso significa ir para o universo antimaterial ou outra dimensão ou faixa de realidade do universo material? Isso era conseguido através de um processo psíquico ou fenomenológico ou ambos? Desculpem, de um processo psíquico ou tecnológico ou ambos? Obrigado, luz e paz, diz o Tiago. Realmente, nós que labutamos na seara da busca e da construção do entendimento relativo a essa parte da vida que a ciência ainda não conseguiu lograr meio de estudar, que é o mundo espiritual, que é o contexto do que se encontra imanifestado para nós, aí inclui não só o mundo espiritual, mas também outros níveis de realidade paralelas à nossa, simultâneas, o que seja. Nesse contexto, nós ainda usamos as palavras de uma maneira muito simplória, muito superficial. No método científico, todos os cientistas têm lá que seguir vamos assim dizer, a liturgia que cada termo impõe no sentido do seu uso correto, exatamente para não gerar distorção no campo do entendimento. Mas isso não existe no estudo da espiritualidade. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, dizia da sua dificuldade, na época, segunda metade do século XIX, na hora da codificação do Livro dos Espíritos, em definir como é que ele usaria o conceito de alma e de espírito, já que as pessoas usavam isso como se fosse o mesmo sentido, e Kardec então resolveu assumir na revelação espírita essa mesma tendência de então, mas dizendo que aquilo era só uma opção, mas outras opções no campo do entendimento sobre esse conceito precisariam ser providenciadas no futuro. Nós estamos no futuro em relação ao tempo em que o Espiritismo foi codificado e continuamos do mesmo jeito. Não conseguimos evoluir nesse sentido, e o que se dá com o conceito de alma e espírito também se dá com essa expressão astral. De fato, cada escritor, cada médium, cada canalizador, cada pessoa que estuda, que faz algum uso dessas reflexões que envolvem esses conceitos, cada um imagina ou cada um tem o seu conceito próprio em relação à palavra astral. No caso específico, eu devo ter usado a questão de astralização me referindo a uma mania, uma maneira que nós temos de nos referirmos a uma situação que tanto pode ser adjacente, e normalmente é, ou subjacente, mas no nosso modo de entender o humano ele é mais adjacente. O que diabos é adjacente e subjacente? A nossa realidade, ela foi criada a partir de uma outra que já existia. Ela não veio do nada. Ela surgiu a partir de algo ou de alguém que já existia numa outra realidade. Então, esta realidade que já existia antes da nossa, para nós, essa realidade é subjacente. Ela já existia.
Mas se eu estou aqui nessa realidade e resolvo criar uma realidade paralela a partir daqui, a gente pode chamar isso de adjacente, porque foi criada por esta. Aí esta é subjacente em relação a quem porventura for viver nessa que acabou de ser criada. Então, tomando como base essa perspectiva, que é o exemplo que eu posso dar, comumente a gente fala fulano ou algo foi astralizado ou se astralizou no sentido de deixar de fazer parte para esta faixa dimensional e começar a fazer parte numa outra faixa dimensional. Então, nos livros Reintegração Cósmica, Caminhos Espirituais e Karma e Compromisso, que foi a primeira trilogia que lancei, ali nós falamos que na época da rebelião de Lúcifer, quando o quartel-general da rebelião veio para a Terra e aqui se estabeleceu, isso aconteceu perto de 90 mil anos atrás, e uns 30 mil anos depois disso, esse QG, esse quartel-general, resolveu, e no livro eu digo, se astralizar, entre aspas. Por quê? Porque eles tinham medo que a hoste de anjos de Sofia viesse prendê-los aqui na Terra. Isso eu explico nesse livro e também voltei a explicar isso de uma forma mais aprofundada na trilogia Terra Atlantis, nos livros Sinal de Lantzen, Frota Norte e A Era Sapiens. São os 3 livros dessa última trilogia. Então, o astralizar que eu usei para explicar a intenção de El Luzbel, Lemion e outros na época, era deixar de fazer parte do espaço-tempo deste universo, já que o nosso universo ele é isotrópico, ele é o mesmo em todo lugar, é uma 3D, ou seja, uma terceira dimensão específica. Então, o que é que a turma queria do quartel-general de Lúcifer? Criar uma faixa de realidade simultânea e paralela a essa nossa e transferir os seus corpos, ou seja, astralizar os seus corpos. Aí é um outro modo de usar a expressão astralizar, para exatamente ficar nesse nível e não serem tão facilmente percebidos caso as tais hostes de Sofia viessem à Terra para prender os rebeldes. Esse era o temor, o receio do que houve na época. Pelo menos é isso que se encontra registrado nos anais aí das fofocas espirituais. Então, a questão astralizar é algo que a gente usa e transforma isso em verbo, em substantivo. Mas, assim, de novo, é um uso indevido. Por quê? Porque na hora em que a gente vai começar a comparar esses conceitos com outras utilizações que se pode fazer com esse mesmo conceito, aí a coisa fica complicada. Na Constituição Setenária, que Krishna explicou a Arjuna, dizendo que o ser humano era composto de 7 corpos, esse corpo físico e mais 6, certos autores dizem que o quaternário inferior, ou seja, os 4 primeiros corpos, esse e mais 3, um deles é chamado de astral, astral inferior, e o búdico, o astral superior, ou seja, é uma outra aplicação, é um outro uso, é um outro significado, e realmente, como dissemos no início, esse tipo de assunto precisa um dia ser convenientemente, vamos assim dizer, codificado. Alma significa isso, espírito significa isso, astral significa isso, astralizar significa isso, ou seja, nós estamos tratando de assuntos novos para os quais nós não temos palavras. Se o ser humano, na sua vida,
não sabe o que diabos é astralizar, porque isso não é um fato comum, na verdade é um fato que não existe, no sentido do que hoje pode ser percebido, mas na hora em que você vê o que acontece em outros locais, em que figuras desaparecem e se potencializam lá, aí como é que você vai contar uma história dessa, que não é humana, no âmbito da lógica humana, se você não tem palavras para expressar o que você viu, o que você entendeu, ou supôs ter visto, ou supôs ter entendido. Ou mesmo um autor de ficção, que na medida em que ele no seu imaginário trabalha toda uma série de situações e contextos que não são humanos, obviamente ele não vai ter facilmente como se referir a tudo isso que é novidade. Em outras palavras, nós precisamos de novos vocábulos, de novos significados, né, para poder expressar melhor os conceitos no campo do esoterismo, do misticismo, da espiritualidade, ufologia, seja o que for. Existe ainda uma outra significação para o astralizar-se. Na Bíblia, isso é chamado de transfiguração, que teria sido aquilo que o homem Jesus fez quando, num certo fim de tarde, foi ao Monte Tabor, levou 3 dos seus apóstolos, João, Tiago e Pedro, e ali eles fizeram um acampamento quando uma nuvem rodeou o monte, seres ali se fizeram presentes, os apóstolos adormeceram e Jesus conversou com esses seres e em algum momento ele alterou a condição do seu corpo para, entre aspas, ficar igual àqueles seres na mesma frequência, e eu chamo isso de astralizar também. Só que a Bíblia chama de transfiguração, ou seja, cá estamos de volta ao problema inicial. Falta uma normatização para que nós, humanos, frente a esses novos conceitos, que, de novo, não tem nada, eles são muito antigos, mas o problema é que quando a ciência, a filosofia e a religião surgiram, esses conceitos todos perderam a importância, ainda que ancestrais, mas agora nós estamos tendo que falar de tudo isso novamente, e o significado desses conceitos encontra-se. Não há uma normatização, então encontra-se à disposição do humor, do conhecimento, de como cada ser humano elabora o seu entendimento e a sua forma de se expressar. Então, a questão de astralização, que eu posso ter usado nessa palestra que o nosso irmão se refere, ou em outras tantas, vai estar dentro desse quadro aqui que eu falei. Dependendo da situação, a gente pode usar nesse ou naquele sentido, mas isso não é um uso exato. É o uso que a gente costuma fazer. Espero que as gerações humanas no futuro possam melhor disso cuidar em termos de zelo e de normatizar o uso dos conceitos. Fica aí essa semente para a gente refletir sobre esses conceitos todos que estão presentes no passado da humanidade, mas hoje em dia parece que eles saíram do uso corriqueiro que a gente empresta à vida no cotidiano, mas não é que isso não existe, é porque isso se encontra além do que nós chamamos de camuflagem da realidade. Estamos do lado de cá e muita coisa acontece no lado de lá, e esse lado de lá também tem gente que diz no astral. Ou seja, temos assunto aí para muito tempo, ao longo da eternidade. Um grande abraço e até breve. E aí, gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento espiritual e consciência. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de transformação. Aviso importante. Deixei na descrição desse vídeo o link de um audiobook chamado O Segredo da Transformação Espiritual. Esse audiobook possui 4 módulos. No primeiro módulo você vai aprender a desvendar os segredos da sua própria essência, explorando a jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de maneira prática e transformadora. No segundo módulo você vai receber ferramentas especiais e técnicas práticas que impulsionarão seu crescimento pessoal e financeiro, capacitando você
a alcançar seus objetivos espirituais e metas de vida. No terceiro módulo, você vai descobrir como nutrir conexões amorosas, aplicando princípios espirituais na construção e na resolução de conflitos nos relacionamentos pessoais. E no quarto e último módulo, você vai aprender a transformar desafios em oportunidades de crescimento, utilizando uma abordagem espiritual para a resolução de problemas do cotidiano. Então, depois de ouvir o audiobook, deixa aqui nos comentários o que achou, tá? Gratidão por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões para elevar nossa consciência. Fiquem todos na paz.